Esta é mais uma entrevista da série Memória da Bahia. Dessa vez, a Web TV à tarde conversa com Dona Cano. Como todos já sabem, a mãe de Maria Bethânia e Caetano Veloso, mas também uma das filhas mais conhecidas e prestigiadas de Santo Amaro da Purificação. Dona Cano, a senhora nasceu em 1907. E como era a vida em Santo Amaro na época da sua juventude, onde ainda tinha trem, vapor? Santo Amaro tinha as usinas que sustentava Santo Amaro. Eram 11 usinas. Usinas de açúcar? Hein? De açúcar de real? De açúcar. Mas apareceu um grande aí, tirou para São Paulo, para Pernambuco. Tem uma só, mas pertence a Amélia Rodrigues, a Aliança. Tudo mais acabou. Então a pobreza chegou, né? Porque todos trabalhavam, desde cortar a cana até fazer o açúcar. Muita gente trabalhando hoje. E naquela época a senhora chegou a andar de vapor para ir para Salvador? Ou então andar de... Era um navio pequeno, chamado Santo Amaro. E bonde puxado que era Santo Amaro, Cachoeira, eram 3. Em Nazaré das Farinhas. Eram 3 navios. E a senhora chegou a andar de bonde puxado por burro? Como? Bonde puxado por burros? Oxente. Tinha bonde, todo mundo passeava. O pessoal que ia trabalhar lá embaixo descia no bonde. E tinha o trole para carregar o carrego para o navio. As viagens sempre saíam daqui quando a maré enchia, porque o navio não podia sair com a maré baixa. Era sempre de madrugada. O bonde, então, levava todo mundo para o conde para tomar o navio. Agora, a senhora veio de uma família humilde e teve acesso a uma boa educação. Aprendeu francês, piano. Como? A senhora veio de uma família humilde, mas teve acesso a uma boa educação. Aprendeu francês, aprendeu piano. Não, meus filhos. A senhora já não? Não, todos aprenderam piano, menos eu não. Já cheguei, quando eu me casei, que os meninos nasceram, que tinham que estudar, pronto, eu não fiz mais nada, a não ser casa e filho para criar. E como é que começou a música na vida dos seus filhos? Como é que começou a música? Isso. Caetano, tudo que ele ouvia, ele gravava na memória e cantava. Depois ele estava aprendendo piano, ia para o piano e tirava as músicas. Assim, ele sempre gostou de cantar, de tocar. Depois que aprendeu piano, só tocava o piano. Quando o piano acabou, porque Juju morreu, deu o piano, ele então quis um violão. É disso que ele vive. Mas a senhora, quando era pequena, a senhora participava de reizado, baile de pastoril? Eu participava de uma festa pastoril. Sim. Como baile era? Pastoril, que hoje não usa mais. Natal, Ano Bom, Rei, tinha aquele baile pastoril para contar a história do nascimento. E eu tomava parte, era um grupo muito grande de mocinha. Mas então a senhora já gostava um pouco dessa brincadeira, já gostava um pouco de música, de festa? Não, sempre, eu cantava nos presépios, nos dramas, eu cantava. Porque sempre tem uma parte que canta, e é aquela que tinha a voz cantava. Quando a senhora casou com seu Zeca, a senhora foi morar na casa da família dele com mais 20 e tantas pessoas? Para Nazaré das Farinhas. Foi na casa da família dele? Hein? Quando a senhora casou com ele, a senhora foi eu morar na casa da família dele? Eu me casei em 7 de janeiro, no dia 22 eu fui para Nazaré. E a casa, tinha muita gente, Tinha mais de 20 pessoas? A família toda de meu marido. E aí, como é que foi nesse tempo morar com tanta gente? Vivi muito bem, porque como eu disse no livro, saber viver. Sim, e teve um tempo em que a senhora morou em Salvador, foi isso? Ou depois que os meninos quiseram estudar. Porque eles fizeram o ginásio aqui, no Teodoro.
principiaram nas escolas públicas. Só as meninas que foram no convento. Mas os meninos todos aí no ginásio. Fizeram o curso ginasial, cada um. Aí inventaram quem ia estudar. Eu tive que ir, mas para ficar com eles, que não tinha mais quem ficasse. Aí Caetano começou a estudar, Mabel se formou, Clara Maria não quis mais, foi trabalhar. Rodrigo também, com 15 anos, foi trabalhar. Ele não queria estudar mais, só fez o ginásio. Pronto. Aí ficamos lá 22 anos. E lá em Salvador, a senhora morou aonde? Na Praça Almeida Couto, Nazaré. E a senhora gostou ou achou a cidade muito agitada, muito barulhenta? Como? A senhora gostou de morar lá em Salvador ou achou muito diferente daqui? Não, eu gostava, porque Juju estava viva, era minha companheira, as meninas todas estavam vivas, todas eram minhas companheiras, então ficavam comigo, nós passeávamos, saíamos, e Juju gostava muito de ir para a igreja, eu ia com ela. A senhora fala Juju e outras meninas, quem são essas Juju, meninas? minha cunhada. Sua cunhada. Então tinha uma vida agradável também lá em Salvador. Bom, foi uma vida boa porque minha natureza, graças a Deus, sempre foi essa, de não me aborrecer ou não provocar aborrecimento. Então vivi a vida toda muito bem. 53 anos. De casada. Casada. A senhora sempre foi uma pessoa muito religiosa, não é isso? Fui. Eu nasci, minha mãe era muito religiosa, então tudo que tinha na igreja ela levava para eu ver. Então fiquei acostumada. E quando é que a senhora começou a fazer parte da lavagem de Santo Amaro aqui? Desde 4 anos, minha filha. Porque mamãe Conceição... Hoje que tem esse negócio da rapariga, Lorde, mas naquele tempo eram 2 ou 3 que podiam se vestir. Mamãe Conceição se vestia de baiana e me levava. Aí desde pequena a senhora já começou a participar? Desde pequena que eu acompanho a lavagem. Agora hoje na lavagem, a sua casa também vira um ponto de visitação hoje das a pessoas. Casa, toda hora tem gente aqui. Eu disse, não tem turismo em minha terra e, no entanto, minha casa virou turismo. Minha filha. E como é que a senhora se sente com isso? A senhora gosta ou a senhora... Não desgosto, não sabe? Porque não tem motivo para eu desgostar. Eu sei que é por causa dos meninos que meu nome está falado. Mas acho que não precisava tanto. Mas já que querem... Mas além da senhora ser mãe de Caetano, de Caetano Veloso, de Maria Bethânia, de Mabel, a senhora também foi criando a sua fama aqui na cidade, né? A senhora foi virando uma figura, um personagem principal. Que nada, minha filha. Eu não sei por que esse negócio. Todo mundo me procura, vem aqui, tira retrato. É uma coisa incrível. Estrangeiro, então, Ave Maria. Mas a senhora também faz alguns trabalhos sociais. Faz né? o quê? Trabalho social. A senhora sempre esteve envolvida de alguma forma com trabalhos sociais, recebia colchões, trabalho alimentos. de casa, não desconheço nenhum. Não, mas eu digo trabalho para a de comunidade. vasculhar, a lavar, tudo eu fiz na minha vida. Cozinhava, como se... minha filha, eu trabalhei também muito. Mas a Hoje senhora, não faço mais nada, sou inerte. a senhora trabalhou também para a comunidade aqui de Santo Amaro. para Bom, os mais isso eu ainda carentes. faço. Isso. O dele eu faço. E o que a senhora ainda faz aqui pela cidade? Então, assim, tem um pessoal aqui, umas senhoras aqui, que trabalhavam, mas com a doença não podem mais trabalhar, então eu mando de vez em quando tudo para uma, para outra. É isso aí que eu faço. E como é que é ser mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia, dois Começou, ilustres? não mudei nada. Caetano é muito... Não sei, Caetano ficou especial, porque a inteligência dele
Caetano pintava, fez quadros de pinturas lindos. Antes de ser músico? Hein? Antes de ser músico. Foi. Tanto que um dia a Zeca disse, ele não sei o que você vai ser. Se é músico, você fica o dia inteiro. Se é quadro, você esquece o mundo para pintar. Não sei o que você vai ser. Eu digo, ele vai estudar Belas Artes. Ele disse, não vou estudar Belas Artes, não. Fez filosofia. Mas na hora de se formar, saiu. Porque ele disse que não tinha quem ensinasse a ele. Porque com a Revolução, tiraram os professores. Esse eu não vou lá, minha mãe. Não vou. Deixou. No 3º ano de filosofia. Agora, mais tarde, quando Caetano foi preso, teve que se exilar, foi um momento muito difícil, né, para a senhora. Como? Um momento da época do regime militar. Aquilo foi horrível. Sim. Não só para mim, foi para muita gente, né? Até hoje não se sabe quem desapareceu. Mas quem manda tem que se obedecer. Agora, Caetano foi inocente. Ele não sabia porque. O próprio general perguntou a ele, por que você foi preso? Ele disse, eu queria saber por quê. Até hoje eu não sei. Mas graças a Deus, Nossa Senhora me ouviu, trouxe ele para casa e ele está aí, olha. Tá certo. Agora, antes desse livro, Memórias do Saber Viver, antes desse, teve um livro também. A senhora lançou um livro de receitas? Tem. Sim. Mabel que fez. E o que tem nesse livro? Quais são as receitas Veja aí. mais conhecidas? Veja aí o livro. Tem alguma que a senhora se lembra, assim, que a senhora faz muito aqui, ou fazia muito aqui na sua casa? Esse é o livro. O sal é um dom. O sal é um dom. Quais são as receitas mais conhecidas da senhora? Quais são as receitas mais conhecidas da senhora? A mais Mabel copiava tudo. Ela ficava sempre pela cozinha e copiava tudo, as comidas todas. Tanto ela, todos cozinham, só quem cozinha é Caetano. Ele diz que não é isso que ele gosta. Né? Mas, se precisar, ele faz. Agora, na época que seu Zeca ainda estava vivo, diz que Betânia, quando era pequena, jogava futebol com ele. Com ele. Como era? Ele era louco. A coisa da vida que Zeca levava tempo era futebol. E os meninos não gostavam, nenhum dos dois homens não gostavam. Então, Zeca disse, senhor, nenhum gosta. A menina é quem gosta, comprou uma bola, deu a ela e ficava jogando. Ela jogava direitinho, depois fez bandeirantismo, trabalhou muito com bandeirante e aprendeu muita coisa, né? Agora não se formou, porque no ano que ela estava já para terminar, veio chamada para ela ir para o Rio. Para ela começar a cantar profissionalmente. Para ela começar a cantar profissionalmente. Não foi Não, ela teve que substituir a voz dela. Mas não teve profissional foi depois que ela se apresentou, que fez aquele programa Opinião, aí foi que. Mas ela não. Não teve uma história que a cantora Nara Leão Nara Leão pediu. Nara Leão ficou doente da garganta. Chamaram ela, perguntaram ela, o que é que você quer que substitua? Ela disse, se vocês pudessem buscar uma menina de Salvador. Aí ficou assim, o tal moço que mandava, disse, como é? Procure saber de Nilda Spencer, que conhece ela. Telefonou para Nilda. Nilda disse, ela está no colégio. Tá no... Mas mandou recado, eu digo, isso é maluquice. Nara Leão não vai escolher Betânia para substituir ela, não. Ela não mas ela ouviu Betânia, que estavam fazendo lá. Que tinha um grupo, Gil, Gal, Tom Zé, aquele outro também que desapareceu, fazia parte. A porção dele era o grupo. Sim. Então ela viu Betânia
representando. Aí ela, lá se foi Betânia, 17 anos. Tá certo. A senhora teve uma amizade, ou pelo menos uma aproximação, se dava bem com Antônio Carlos Magalhães. Muito. Né? Ele era meu amigo. Um dia ele disse aqui na praça, eu sou amigo de Dona Canoa, mas não é um interesse político, eu sou amigo dela porque eu sei que ela é minha amiga. Como era essa aproximação com ele? Muito grande. Não podia me ver. Onde ele via, passava tudo para ir falar comigo. E conversava, me prometeu muita coisa, e muita coisa ele fez aqui. A igreja mesmo da purificação estava caindo. Ele olhou para mim e disse, olha, eu e a senhora vamos consertar a sua igreja. Eu digo, bueno, espere. E consertou. E mesmo nos momentos em que houve alguma... O hospital também, ele fez muita coisa. Agora que... A senhora já teve alguma divergência com seus filhos por conta dessa aproximação, por conta de política? Como? A senhora já teve alguma divergência, alguma discussão? Algum Não, conflito nada de política. Por causa de ele política? nunca tocou comigo em política. Nunca. Nem eu com ele. O que é que eu tinha? Não tinha jeito, eu dava o errado ou o certo. Então, fiquei calada. E gostava muito dele até morrer. Quando ele morreu, ele disse ao sobrinho, ao neto, não se esqueçam do que eu prometi a Dona Canoa. Tá certo. Agora, esse último livro lançado, Memórias do Saber Viver, é uma espécie de história um pouco da sua vida, da sua família. É da minha vida. Isso. O que é que tem nesse livro? O que é que a senhora conta? Tem alguma história que a senhora quer se lembrar desse livro, que é interessante contar? A história, como eu vivi, como eu fui, como eu vivi desde criança. Foi uma menina levada, todo mundo alegre, brincadeira, tinha um grupo enorme de companheiras. Então, foi brincando sempre, até que chegou a hora de casar, virei uma senhora de respeito. E aos 101 anos, Hein? a senhora completou 101 anos, né? A senhora completou o ano passado 101 anos. Estou esperando 102 Pronto. Que vem aí. O que a senhora... Sei não, estou dizendo isso, mas é quem sabe é Deus. O que a senhora aprendeu de mais importante ao longo dessa sua trajetória? Que eu aprendi de mais importante. Isso, que a senhora gostaria de deixar para seus netos, para as futuras gerações. Minha filha, o que eu aprendi, e do que os meus filhos não querem para o mundo, querem para mim, eles até hoje são apegados a mim. Foi isso que eu fiz, eu e Zeca. Nós fizemos foi isso. Tanto que deixamos o rastro, todo mundo está vendo. Eles, graças a Deus, até hoje, inventaram aquele negócio que Caetano cantou com a bandeira brasileira, mas tudo mentira. Aquilo foi uma infâmia, mas ele, como eu disse, minha mãe não quer nem que fale mais, não quer nem que se diga. Eu obedeci. E agora a senhora, com esse livro, o que a senhora acha que é saber viver? O que é viver? O que a gente deve fazer para viver bem, como a senhora? Saber viver é o seguinte, por exemplo, eu me casei, fui para uma casa com 24 pessoas, inteirei 25. Não passou daquilo. Não ouvia, não enxergava. Quando eu quisesse ouvir, eu ouvia. Quando não quisesse, não ouvia. Quando eu queria enxergar, eu enxergava. Então, passei minha vida assim. Só ouvindo o que a senhora queria? Só se envolvendo nas coisas que a senhora achava que devia? Naquilo que foi a minha obrigação, eu fazia. Toda a obrigação do mundo eu fiz. Para meu marido, para meus filhos, para meus parentes todos, para eles todos. Todos morreram em meus braços. Só não Zequinha, porque morreu em Salvador. E qual é a receita para a senhora chegar se chegar aos 101 anos com essa vitalidade da senhora? O que a senhora recomenda? Deus me deu isso, não sei porquê.
Ainda, mas hoje eu não faço mais nada, minha filha. Não tenho ânimo para nada. Já fiz tudo na minha vida. Trabalhei muito em doce, fazia queimado para vender, fazia pirulito. Nunca deixei de trabalhar, a não ser o trabalho de casa, que também eu fazia. Mas como tinha as minhas cunhadas e minha sogra, elas ajudavam. Mas a minha parte eu fazia. E se a senhora pudesse deixar hoje uma mensagem para esses jovens que estão começando a vida, o que a senhora diria para eles? É difícil, minha filha. Mensagem para esses jovens, eu só tenho pena deles. Porque eles não estão aproveitando a juventude. Não estão aproveitando o que resta, que amanhã acaba. Mas não ligam, desorientados, não tem orientação, não sei, tem muita pena mesmo da juventude. Eu digo todo dia, meus filhos foram meninos, aqui a vizinhança toda se reunia para brincar. Nunca houve nem inimizade até os que daquele tempo, todos são amigos até hoje. Hoje não pode, você não encontra duas crianças amigas. Quanto mais jovem. Pena. Deixaria um grande ordem não, uma mensagem, acho que de amor, porque uma mãe que vê os filhos bem, só pode se sentir bem. Mas uma mãe que vê um filho drogado, que vê um filho fazendo tudo com teatro, matando, inclusive, como estão matando. Eu acho que a mãe não tem satisfação nenhuma. Então eu pediria aos jovens que refletissem mais. Em vez de aproveitarem a mocidade, estão perdendo. Eu acho que os rapazes de hoje, que querem ser alguém, tem que procurar o caminho certo. Agora, o que não querem, já está perdido mesmo. Dona Cano, muito obrigada. Nada, minha filha. Foi um prazer para nós. Muito obrigada. Uma alegria. Desculpe se não agradou, porque eu não presto mais, não. Imagine, foi ótimo. Muito obrigada.